Fala, galera, vamos fazer agora as questões aqui de movimentos curvilíneos, né? Aí a primeira questão, ela fala o seguinte, ó. O esquema abaixo representa uma polia que gira em torno de seu eixo, ponto O. As velocidades tangenciais do ponto A e B valem, respectivamente, 50 cm por segundo e 10 cm por segundo. A distância AB vale 20 cm. A velocidade angular da polia em radiano por segundo será d. Então, olha só, a gente tem aqui o desenho, né? Aí vai ter o ponto A e o ponto B. Aqui é o ponto B, aqui é o ponto A, aqui é o centro, né? E aí a questão está falando o seguinte, ó. A velocidade em A, ela é 10 centímetros por segundo. Já vamos botar em metro por segundo? Então, 0,1, né? Metros por segundo. Só que a velocidade, ela é a mesma coisa, a velocidade tangencial, que a velocidade angular vezes o raio, tá? Vamos fazer a mesma coisa com B. Velocidade em B vai ser, na verdade é o contrário, né? A velocidade em A vale 50. Então 50 centímetros vai ficar 0,5 metros. Em B, 0,1, igual a velocidade angular vezes o raio de B. Acontece que, como eles estão compartilhando o mesmo eixo, o W é o mesmo, tá bom? E aí, o que a gente pode fazer? Vamos dividir uma pela outra, né? Então, VA dividido por VB é 0,5 dividido por 0,1, que dá 5, né? Isso vai ser igual a esse lado dividido por esse. Então, corta o W, vai ficar RA sobre RB, né? Se eu passar para o outro lado, vai ter 5RB igual a RA, beleza? E aí, existe uma relação aqui que ele fala que a distância de A até B, né, vale 20 centímetros. Então, olha só, essa distância vale 20 centímetros. Isso aqui tudo, né, é o raio de A. E o raio de A é 5 vezes o raio de B. E aqui, é o raio de B. Então, você pode falar que o raio de A é igual a 5 vezes o raio de B, que é igual ao raio de B mais 20 centímetros, né? Raio de B mais 20 centímetros é o raio de A, que são 5 raio de B. Aí você passa para o outro lado, 5 raio de B menos raio de B dá 4 raio de B, que vai dar 20. Então, o raio de B vai ser 20 dividido por 4, que vai dar 5 centímetros, né? Mas a questão ela quer saber qual é a velocidade angular. Já peguei o raio de B, o que eu vou fazer agora? Vou jogar aqui na velocidade de B, né? A velocidade de B, ela é 0,1, né? Mas vamos botar em 10 centímetros por segundo. Não vai fazer muita diferença, fica mais fácil de fazer conta. Botei aqui em centímetros por segundo. Vai ser igual a velocidade angular vezes o raio de B, que é 5. E aqui em centímetro, né? Se eu passar para o outro lado, vai ficar 10 sobre 5, que vai dar 2. Isso é a velocidade angular, né? O centímetro vai cortar com o centímetro, vai ficar por segundo, né? Essa é uma unidade equivalente que a gente tem a radiano por segundo, né? Porque o radiano é só uma comparação. Ele não é uma unidade especificamente falando, né? Ele não tem uma... Ele é uma relação, né? Ele não é um valor fixo que você compara olhando para alguma coisa, né? Bom, e aí, vamos lá, 2 o quê? Radiano por segundo, ok? Bom, aí a resposta é letra o quê? Letra B. E se você fizesse com o 0,1 metro por segundo, teria que passar os 5 centímetros para metro e daria o mesmo valor também, não teria problema, tá? Questão 2, vamos lá. A questão 2 ela fala o quê? Um carro faz uma curva de 80 metros de raio com velocidade de módulo constante igual a 72 km por hora. Podemos afirmar que a sua aceleração é... Então, olha só. Se o módulo da velocidade é constante e é um movimento circular, se trata de um MCU. No MCU, né, a aceleração é igual à aceleração centrípeta. Ele não tem componente tangencial. Então, você pode falar que vai ser igual ao quê? A velocidade tangencial ao quadrado, né, o módulo dela ao quadrado, dividido pelo raio. Então, a aceleração centrípeta vai ser... A questão não falou que a velocidade é 72 km por hora? Passa para metro por segundo.
fica 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, né? Divide pelo raio 80, e aí você acaba a conta praticamente, né? Olha só, vamos cortar o 20 e 80. Aqui vai dar 4, né? Em cima fica 1. Aí você vai ter, ó, 20 dividido por 4, 5, tá tudo no SI, metros por segundo ao quadrado. Resposta, letra D. É uma questão bem direta, né? Bem mais simples. Bom, agora vamos ver a questão 3, ó. A questão 3, ela fala o seguinte. Os pneus de um carro giram sem deslizar com frequência de 10 Hz, sendo de 30 centímetros o raio dos mesmos, a velocidade do carro em km por hora é aproximadamente. Então, olha só, o carro vai ter uma velocidade que vai ser igual o quê? A velocidade tangencial na periferia da roda, né? Porque se a roda gira 1 metro, o carro anda 1 metro, não é isso? Então ele quer saber qual é a velocidade na periferia da roda. Então vamos lá, a velocidade ela pode ser obtida, né, pegando 2πf e multiplicando pelo raio, né? Porque 2πf é a velocidade angular, né? Se bem que isso aqui já é uma fórmula que você já conhece, então não precisa nem ficar deduzindo. Então olha só, a velocidade vai ser 2, vamos aproximar o π para 3, porque as respostas estão todas em número, né? Vezes a frequência, que é 10 Hz, o raio, que é 30 centímetros, vamos botar em metro, né? Aí vai ficar 0,3. Isso aqui dá quanto? Ó, 10 vezes 0,3 dá 3. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Tá tudo no SI, então bota no SI. Mas ele quer em quê? Em km por hora. Então multiplica por 3,6, dá quanto isso aqui? Dá quanto? 68, né? 68 km por hora. Tá? Resposta, letra D. E aí vamos para 4. Questão 4. Ó, o disco de raio R gira com velocidade angular W constante. Na borda do disco está presa uma placa fina de material facilmente perfurável. Um projétil é disparado com velocidade V em direção ao eixo do disco, conforme mostra a figura, e fura a placa no ponto A. Enquanto o projétil prossegue sua trajetória sobre o disco, a placa gira meia circunferência de forma que o projétil atravessa, mais uma vez, o mesmo orifício que havia perfurado. Considere a velocidade do projétil constante e sua trajetória retilínea. O módulo da velocidade V do projétil é... Então vamos lá. Está aqui o projétil, quer dizer, está aqui a placa girando, né? Aqui está o centro. E aqui está a paradinha que ele vai furar. Ok? Então, ó, quando o projétil bate aqui, ele vai andar sobre o eixo e vai perfurar essa mesma, ó, esse mesmo ponto que ele furou. Deixa eu botar uma cor mais clara, né? Aqui, ele vai furar de novo aqui. Então o que acontece? Esse disco ele vai girar isso daqui até aqui, né? Então olha só, enquanto o disco dá meia volta, o projétil faz isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? É 2 vezes o raio. A questão que é a velocidade V do projétil. Aí você olha a múltipla escolha, está tudo em função de R, de W e de π. Então vamos tentar pensar dessa forma, olha só. A velocidade, ela é o quê? Como é uma velocidade constante, você pode fazer pela média. Então, ó, a distância dividido pelo tempo, né? Vamos chamar de tempo daqui até aqui, é a velocidade V. E a velocidade angular, né? Média, ela é o quê? Ela é o ângulo, né? A variação do ângulo, dividido pelo tempo. Não é isso? Então, olha só, vamos falar que o tempo vai ser o mesmo que está aqui. E vamos tentar descobrir qual é o ângulo que ele gira no mesmo tempo que esse projétil percorre 2R. Tudo bem? Lembrando que eu estou usando isso daqui, velocidade angular média, porque é um movimento circular uniforme que ele está falando, né? Então vamos lá. O que eu posso falar aqui? A gente pode falar que o T aparece nas duas, não é? Então olha só, vamos passar o T multiplicando para lá e o V para cá. Vai ficar assim, ó, T igual a 2R sobre V. Aqui mesma coisa, T igual a delta θ sobre W. Aí a gente pode comparar, né, resolver pelo método da comparação isso daqui. Só que ainda dá para facilitar mais ainda, porque a variação do ângulo é o quê? É meia volta é π radiano. Tá? Então vamos comparar. Ó. 2R sobre V igual a π dividido por W. Passo o V para cá. Vamos multiplicar cruzado, né? Aí vai ficar, ó, V vezes π igual a 2RW. Então V vai ser
2RW dividido por π. E eu acho que já acabou a resposta, né? Letra B. A letra B está dando a resposta aí, ó. 2WR, né? Aqui inverter sua ordem, 2RW, dividido por π. Resposta letra B mesmo, ok? Vamos continuar aí, ó. Próxima questão. Questão 5. A questão 5 é muito parecida, né? A diferença é que ela tem uma visão, eu acho particularmente, um pouco mais complicada, mas ainda assim é tranquilo, ó. Você vai ter aí esse desenho, vamos desenhar ele depois, ó. A figura mostra dois discos planos, D1 e D2, presos a um eixo comum. E o eixo é... Não, quer dizer, o nome do eixo é E, né? Presos a um eixo comum é. O eixo é perpendicular a ambos os discos e passa por seus centros. Em cada disco há um furo situado a uma distância R do seu centro. Os discos estão separados por uma distância D, esse valor que ele deu, e os furos alinham-se sobre uma reta paralela ao eixo E. Calcule as três frequências mais baixas, medidas em rotação por segundo, né? Ou seja, Hertz, né? Rotação por segundo é Hertz, com as quais deverão girar os discos se quisermos que uma bala com velocidade de 240 metros por segundo, que passe pelo primeiro furo, passe também pelo segundo furo. Então, olha só, está aqui o primeiro disco, disco 1, está aqui o segundo disco, disco 2. Aí você vai ter aqui um eixo, né? Passa aqui no centro, passa aqui no centro. E aí você vai ter um furinho, né? Tem um furo aqui. E tem um furo aqui também. Eles estão alinhados, né? Aí, ó, o projétil ele tem que vir, bater aqui. Quando ele bate aqui, ele vai continuar andando. Só que enquanto ele anda, esse aqui vai estar girando, né? Então, a primeira vez que ele pode bater aqui mais rápido, né? Que é a menor frequência possível, a menor frequência possível vai acontecer no menor período possível, no menor tempo possível que ele, né, vai encontrar aqui. Então, ó, ele tem que dar uma volta, correto? Então, o que está acontecendo? O projétil tem que vir desse ponto até esse, que tem uma distância de 2,4 metros, enquanto esse cara dá uma volta. É isso que está acontecendo. Como essa velocidade aqui vai ser constante, a gente pode falar que o tempo é o quê? É a distância dividido pela velocidade média, né? Então, o tempo vai ser 2,4 dividido por 240, porque se a velocidade constante é a mesma que a média. Isso dá 0,01 segundos. Então, esse é o tempo que tem que demorar para esse disco dar uma volta, né? Ou seja, é o período. Então, você pode falar que a frequência é o inverso do período, 1,001, que vai dar, ó, 100, né? 100 Hz, porque está tudo no SI. Hertz é a mesma coisa que rotação por segundo nesse caso, né? Então, olha só. Nós já sabemos que essa frequência, né, é a frequência que esse cara vai ficar sempre girando de forma que a bala bata aqui e na primeira volta, né, ela bata no mesmo buraquinho do outro lado ali. Só que também pode acontecer, né, desse disco aqui dar duas voltas enquanto o projétil faz isso, né? Para ela dar duas voltas, o tempo vai ser o dobro, né? Para o tempo ser o dobro, ou melhor, o tempo vai ser o dobro não, desculpa. A frequência vai ser o dobro, né? Porque o tempo vai ser metade. Para ela dar duas voltas, o tempo é metade. Se o tempo é metade, a frequência é o dobro, né? Bom, e qual é a próxima menor frequência que pode acontecer? É esse disco dar 3 voltas, né? Então ele vai dar 3 voltas, né, nesse mesmo intervalo de tempo. Então, a outra frequência é 3 vezes mais. Então, as menores frequências são 100 Hz, 200 Hz e 300 Hz, né? Nessa frequência, ele dá uma volta, nessa daqui ele dá 2 voltas e nessa daqui ele dá 3 voltas. Ok? Então, a resposta certa é a letra A. Tá? E aí, para a gente finalizar a lista, questão 6. Questão 6 é uma questão bem interessante, tem algumas pegadinhas aí dentro, né? Então vamos lá. Uma bola é lançada obliquamente e quando atinge a altura de 10 metros do solo, seu vetor velocidade faz um ângulo de 60 graus com horizontal e possui uma componente vertical de módulo 5 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e a altura máxima alcançada pela bola e o raio de curvatura nesse mesmo ponto, né, o ponto B, que é na altura máxima, são... Então, olha só, você vai ter aqui, né, a bola a 10 metros do chão. Nesse instante, exatamente, ela vai estar com uma velocidade, fazendo determinado ângulo com a horizontal, e vai ter uma componente vertical, né? Então, vamos botar aqui, ó, componente vertical, que a questão fala que é de 5 metros por segundo. Né?
E aí, ó, ela estava vindo no movimento, ó, de lançamento oblíquo. Qual é a altura máxima? A altura máxima vai ser quando chegar nessa altura. Vamos transformar, né, isso daqui no movimento vertical junto de horizontal. O vertical é o lançamento vertical, o horizontal é um movimento uniforme, né? Então, a altura máxima é de acordo com esse parâmetro, né? Nós sabemos que a altura máxima calculada a partir do lançamento vertical é assim, ó, a altura máxima é a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g. Quando a gente está falando de um lançamento oblíquo, pegando apenas a componente vertical, a gente pega a componente y, né? Então você vai ter aqui, ó, a componente y é 5, que é a vertical ao quadrado, dividido por 20. Aí isso aqui vai dar quanto? 5 ao quadrado, 25, dividido por 20. Isso dá 1,25 metros. Então, a altura máxima, ela vai ser quanto? 11,25 metros, né? Porque tinha 10, já estava 10 metros do chão. Tudo bem? Aí, a questão quer saber qual é o raio de curvatura quando ela está no ponto B. No ponto B, ela tem apenas quem? Apenas Vx, porque na altura máxima, a única velocidade que você tem é a componente x, não é? Como eu sei que esse ângulo vale 60 graus, o que a gente pode fazer? Ó? A tangente de 60 graus vale raiz de 3. E ela vale o quê? O cateto oposto, esse cara aqui, é o 5, né? Dividido pelo cateto adjacente, que é Vx. Multiplica cruzado aí, ó. Aqui é 1, né? Multiplica cruzado. Então fica, ó, Vx raiz de 3 igual a 5. Então, Vx igual a 5 raiz de 3. Vamos racionalizar, né? Felizmente, muita gente gosta de racionalizar. Então, ó, 5 raiz de 3 dividido por 3. Essa é a velocidade no ponto B, né? Só que a questão, ela está falando o quê? Ela quer saber qual é o raio de curvatura desse movimento, não é? Nesse ponto B, na altura máxima, né? Qual é a única aceleração que você tem? É a da Terra, aceleração gravitacional da Terra, né? Só que ela está fazendo 90 graus com a velocidade. Então ela é quem? É a própria aceleração centrípeta, né? E a gente pode falar que a aceleração centrípeta em módulo é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A aceleração centrípeta vai ser a gravitacional, vamos chamar de 10 aproximadamente, né? A velocidade, a gente acabou de achar, 5 raiz de 3 dividido por 3 ao quadrado, e vamos dividir isso daqui pelo R, que é o que a gente quer. Então, passa o R para o outro lado, ele vai multiplicar, ó, 10R igual, ele vai ficar ao quadrado, ó, 5 ao quadrado, 25, raiz de 3 ao quadrado dá 3, né? Aí vai ficar vezes 3 dividido por 9, né? Então, ó, R vai ser, corta aqui, sobra 3, né? 25 dividido por 30, né? Vamos simplificar aqui, ó, o 25 por 30, vamos dividir por 5, aí vai ficar 5 sobre 6, né? Então, ó, o raio é esse daqui. Agora, vamos achar qual é a altura. A altura a gente já sabe que é 11,25, só que pela alternativa, né, não está batendo. Então, a gente vai ter que fazer algumas continhas aqui, ó. Multiplica por 2, né? 11,25 multiplicado por 2 dá 22,50. Então, isso aqui é a mesma coisa que 22,5 dividido por 2. Multiplica por 2 de novo. Vai ficar 44, ou melhor, vai dar 45. Né? Se eu multipliquei por 2, então divide por 4. Né? Então, eu estou multiplicando em cima e embaixo por 2, né? Para achar uma fração equivalente. Então, a altura máxima é 45 sobre 4 metros, né? E o raio é 5/6 de metro. Então, a resposta certa é a letra A. Ok?